Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento eu quero convidar você para meditar em uma palavra de Deus, no qual o Senhor ele nos fala que ele faz justiça a todos aqueles que foram injustiçados. A Bíblia ela tem esta promessa, né? E aqui no livro de 1 Pedro 2, no versículo 19, fala assim: porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência limpa para com Deus, suporte tristezas, sofrendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando nós erramos, somos esbofeteados e sofremos. Mas, se quando nós fazemos o bem, somos afligidos e sofremos com paciência, isso é agradável a Deus. Então, essa palavra nesse momento é para que você venha descansar no Senhor. Você que sofreu um tipo de injustiça, algum tipo de injustiça. Você que tem feito o bem, mas tem sido injustiçado por muitos. Porque a Bíblia fala que isto é agradável a Deus, quando alguém sofre uma injustiça, sendo que ele não errou, não causou, mas simplesmente a Bíblia explica porque pessoas boas sofrem injustiças, né? Dos malvados. Então a palavra do Senhor diz que Deus ele vê isso com muita alegria, é muito agradável ao Senhor, quando alguém sofre alguma injustiça sem ter feito nada, né? Nenhum mal. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele passou por essas injustiças, né? Ele foi injuriado quando ele sofria ameaças, quando ele foi julgado injustamente, o próprio Jesus foi esbofeteado injustamente, né? Então, todas essas coisas, Jesus sofreu sem ter feito mal a ninguém, né? Então, por isso mesmo que ninguém melhor do que Deus para saber o que você está passando, a injustiça que fizeram com você. E o Senhor, a Bíblia diz que Deus faz justiça. Deus é um Deus de justiça. E tudo aquilo que um homem plantar, isto ele vai colher. Então aquele que te injustiçou hoje, aquele que fez você passar por uma injustiça hoje, vai ser o que amanhã ele vai passar também. Alguém vai fazer com ele o que você não fez, porque você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem o coração voltado para Deus, voltado para a justiça, e não se vingou, mas então o Senhor é quem vai fazer por você. A Bíblia diz que Deus é justo, né? E muitas vezes Ele permite sim que a gente venha passar por a mão de algumas pessoas malvadas, ser injustiçadas, né? Porque o próprio Jesus, ele foi injustiçado, ele foi esbofeteado, né? Sem nada fazer. Então Deus, ele permite, para quê? Para o nosso crescimento. Porque aquilo que não nos mata, nos fortalece. E Deus, ele permite para que lá na frente ele venha nos abençoar mais e mais. Mas todo aquele que cometa a injustiça, né? A injustiça. A Bíblia diz que todo aquele que comete uma injustiça, ele vai ser julgado e condenado. Então não se preocupe com quem cometeu essa injustiça com você, porque Deus vai entrar na sua causa para fazer justiça.
Não faça com suas próprias mãos, porque o próprio Deus vai fazer. Acontece que Deus ele tem o tempo dele para tudo, para executar as suas obras. Mas nada ficará impune, nada ficará sem ser julgado. Todo aquele que comete o pecado da injustiça, ele será julgado, né? A Bíblia diz que até mesmo uma palavra que a gente fala, a gente há de prestar conta. Quanto mais os atos de malvadeza, os atos, as ações, né, de maldade que fizeram contra você. Então descanse em Deus, descanse no Senhor, porque a justiça de Deus está chegando. Quando o homem aqui na terra não faz justiça, quando a justiça dos homens não vale, a de Deus vem e faz a diferença. E com toda certeza, Deus já tem o dia e a hora certa para fazer a justiça dele com aqueles que te maltrataram, te injustiçaram. Deus ele já tem o tempo certo, já tem o dia e a hora de chegar na vida dessa pessoa para fazer justiça, para fazer com que ela pague pelos seus maus atos que ela vem fazendo contra o justo. Porque a Bíblia diz que aquele que toca em um justo, ele está tocando na menina dos olhos de Deus. Então, a partir desse momento, essa guerra não é mais com você. Agora é do próprio Jesus. Então, fique tranquilo, descanse o seu coração e saiba que ninguém melhor do que Jesus sofreu a mesma humilhação, a mesma injustiça. Foi esbofeteado sem nada fazer, sem nenhuma maldade causar. E ele chegará com justiça, sim, nesta sua causa. E todos irão ver que Deus é Deus de justiça. Amém? Que Deus abençoe a todos.